A presença do mosteiro nesta região é muito importante. Não só em relação às escolas ou à pastoral, também para conseguir um grupo de monges que fica consciente na continuidade do mosteiro. A construção de mais escolas, mais projetos sociais aqui na região também, né? É. Olá, eu sou Nil Videira, da DW Studios, e se você gosta de cultura, história e tem interesse sobre a região da Chapada Diamantina, você está no local correto. Nós viajamos para o Mosteiro de Jequitibá e lá entrevistamos alguns personagens importantes da região, inclusive Dom Meinhard, que foi o segundo abade do Mosteiro de Jequitibá. E infelizmente ele chegou a falecer 3 meses depois das filmagens. E nós estamos dedicando esse vídeo aqui a ele também, que dedicou praticamente sua vida inteira àquele mosteiro. Aproveitem o vídeo e conheçam um pouco mais sobre esse lugar fantástico, Mosteiro de Jequitibá. O motivo de viajar para Jequitibá foi o mestre de noviço e clérigo. E Antônio Fraga foi um deles que nós começamos a formar a juventude do mosteiro. Ele foi o primeiro. O mosteiro tem uma arquitetura muito bonita. Você sabe como é que foi construído, ou quem construiu, ou quais foram os trabalhadores que construíram aquele monumento? Schlierbach tinha um padre que foi arquiteto, padre Hermann Hahn. E ele fez a planta deste mosteiro. A ideia dele foi um mosteiro mais aproximado à cultura do Brasil. Não é tão grande como agora está. E os trabalhadores que construíram o mosteiro, eles foram de fora ou eles foram daqui mesmo do Brasil? Foi do Brasil. Então é um mosteiro construído por brasileiros, organizados pelo austríaco. Foi Hermann Hahn e a Aloysio, e a padre de Schlierbach, ele quer construir Jequitibá igual a Schlierbach. Ele foi europeu, Dom Aloysio. E os irmãos que ajudaram primeiro tinham mais a ideia de construir um mosteiro um pouco diferente. Eu vi também que no mosteiro tem um símbolo do J com uma cruz. O que significa? Como foi que surgiu aquele brasão do mosteiro? Deve ser o Dom Aloysio, a padre de Schlierbach. Significa a cruz dentro e esse Schlierbach. Foi esse que tem no brasão. Ele construiu muitas escolas, né? O senhor espera que continue sendo assim e que chegue até uma faculdade aqui na região? Eu acho que seria bom. Então o senhor torce por isso também? E foi já uma tentativa de conseguir a faculdade
mas não tinha condições de continuar. Então você espera isso para o futuro também, da região. Essas escolas continuam, isso é muito importante. Fundada em 18 de agosto de 1939 por monges austríacos, a Abadia de Jequitibá deu início a uma nova jornada na região de Mundo Novo. O abade Dom Aloísio Wintzinger foi um dos protagonistas principais para a realização do mosteiro de Jequitibá, contando com a ajuda do padre Hermano Hahn, que era engenheiro civil e que veio da Áustria exclusivamente para projetar o mosteiro de Jequitibá. A construção do mosteiro teve participações ilustres, como a do engenheiro Emílio Odebrecht, que em 18 de dezembro de 1941 esteve no local para iniciar os projetos. Desde a fundação da abadia até a inicialização e término da construção da primeira parte do mosteiro, houve um atraso de 5 anos devido à Segunda Guerra Mundial e motivos políticos. Um fato interessante sobre o mosteiro de Jequitibá é que as terras para a criação do mosteiro foram doadas por um casal muito rico da região, que não tinham filhos e eram providos de muitas terras. O coronel Plínio Tude de Souza e Dona Isabel Fernandes Tude de Souza. Sua esposa, que era católica e muito devota da Divina Pastora, entregou o testamento de seu falecido esposo, coronel Plínio Tude de Souza, o qual desejava que a riqueza daquela região fosse usada para educar o povo local e que doaria as terras para a entidade que o fizesse. Olá, eu me chamo Levi, sou um ex-aluno aqui da ETFA, formado na turma de 2016, agora integrante do corpo de professores dessa instituição. E o que dizer dessa escola, dessa família que aqui nós aprendemos a construir? A escola foi muito importante na minha vida, para o meu desenvolvimento pessoal, amadurecimento como pessoa e, consequentemente, a formação que a escola me deu e o preparo que a escola me deu me tornou um profissional mais capacitado a integrar o mercado de trabalho, e eu creio que é isso que a escola busca, pegar alunos que têm as suas dificuldades, que têm os seus contextos, entender o contexto desse aluno e transformar esse aluno de um simples indivíduo a um indivíduo de caráter, um indivíduo de boa espécie, para que ele possa fazer a diferença na sociedade, como nós precisamos. Meu nome é Veraldo da Silva Florencio, tenho 63 anos. E hoje eu trabalho aqui, de uma certa forma, prestando serviço para a Fundação Divina Pastora. Mas vou contar um pouquinho a trajetória da minha vida, né? Onde eu estudei nas escolas primárias aqui da Fundação, né? Fui até a 4ª série, né? Naquela época muito difícil o estudo fora, né? Então só concluí a 4ª série, né? Mas aí por volta dos 18 anos, né, eu me ingressei aqui numa escola profissionalizante aqui da Divina Pastora, a parte de mecânica de alta, e me tornei um aluno por um determinado tempo de uns 8 meses, né, como era o aprendizado aqui. E depois disso aí estava precisando de uma pessoa para trabalhar de instrutor, e eu fui convocado e chamado, como diz o outro, para trabalhar, e fiquei trabalhando aqui até os anos de 2018, né, como empregado. No ano de 2018, aproximadamente, eu me aposentei, né, por tempo de contribuição, e aí depois disso fiz um combinado com eles, né, para fazer alguma prestação de serviço, né, de uns tratores deles. Eles têm alguns tratores agrícolas aqui e alguns carros e de serviço de terceiro, né. E aí estou até hoje, né, com aproximadamente 43 anos de trabalho aqui prestado, né. Comecei a trabalhar aqui em março de 81, né, e hoje, nessa data de hoje, ainda estou mesmo aposentado, né, não sou empregado, mas presto serviço para a Fundação e Mosteiro e algumas vizinhanças, né, de serviço de terceiro. E aqui a escola aqui é o seguinte, né? Esse setor onde eu estou aqui, o setor da mecânica e ali uma parte de soldas, onde eram 3 setores separados, né? A marcenaria, onde fazia móveis, a mecânica geral, que é a tornearia,
E aqui funcionava da seguinte forma, né? Era alunos com 18 anos que faziam uma inscrição e passavam em torno de 8 meses em forma de internato, né? Eu chegava aqui por volta do mês de março, e aí pela parte da manhã eles ficavam em cima do mosteiro, onde tinha estudos, e pela tarde, por volta de 1h até as 5h da tarde, eles vinham tomar instruções aqui, né? Com os motores, né? Tem uns motores um pouco ultrapassados aqui, né? Mas funcionou ainda por um bom tempo, né? Onde eles aprendiam a parte mecânica, né? E quando terminava esse período, né? Muitos deles saíam para fora, né? Para as grandes cidades e as cidades também pequenas, né? E onde vinha rapazes de todas as regiões aqui do estado da Bahia, até mesmo de outros estados, né? E se formaram muitos profissionais, né? Na parte da mecânica, na parte de solda, ali também na parte da marcenaria também, muitos marceneiros, a mecânica geral também. Era de uma forma assim que o pessoal dava tanta importância, né, aos alunos aqui, que era uma entidade séria e de muita responsabilidade, não só, por exemplo, na parte profissionalizante, mas na parte de formação de vida, né, onde tinha os padres aí que trabalhavam nesse sentido, né, com essa formação, né. E aí os alunos, quando chegavam por volta de setembro, outubro, algumas firmas, algumas entidades, né, que sabiam que tinha esses alunos aprendizando aqui, eles vinham procurar rapazes aqui para levar para seu setor de trabalho, devido à sua credibilidade que tinha aqui a entidade, né, com os alunos, como eu falei, né, não só pela parte de aprendizado de uma profissão, mas pela uma conduta de uma boa pessoa, né, de saber lidar com as pessoas, com a vida, né, e isso era muito importante e gratificante. Essa escola aqui começou por volta dos anos 60, né, essa escola profissionalizante, onde foi fundada, né, pelo mosteiro, né, e os padres cistercienses, né, vindo da Áustria, né, do mosteiro Schirra, né, e de uma fazenda onde foi doada por um grande fazendeiro, né, que queria que essas entidades, melhor, essa entidade religiosa, né, desse continuidade à vida aqui, né, principalmente dando escola e ensinamento para os filhos dos moradores aqui, né, e religião. E então aí esses padres, né, vieram para cá, nos anos mais ou menos 37, 38, mais ou menos meados no final da Segunda Guerra Mundial. E se tornou, por exemplo, um mosteiro, né? Ou melhor, eles fundaram um mosteiro aí, né? Construíram, e todas essas coisas aqui, né? Eles tinham uma grande construções aqui, né? Que era chamamos de um galpão, né? Como tinha muitas máquinas, né? Máquinas de beneficiar café, beneficiar arroz, né? Feijão, e um engenho de serraria, né, para serrar as madeiras, né, para construir, né, parte de toda essa estrutura que temos aqui, inclusive também um mosteiro, né, uma igreja, né. Ainda foi na época, né, onde, por exemplo, tinha um motor que funcionava a lenha, né, aquela antiga máquina, né, máquina a vapor, né, com funcionamento a lenha, né. Eu cheguei ainda criança, né, a ver alguns movimentos, eu não entendia, né, não conhecia. Depois eles modernizaram, né, passaram para um outro motor com combustão interna, né. Depois, com um determinado tempo também tornou mudar-se para um motor elétrico, né, com segura energia, né. E aí funcionou até pouco tempo aí, né. Mas, como eu falei, né, tudo isso que eles faziam, né, em prol da comunidade, né, para se construir as casas, né. Algumas casas dos moradores, né, que chamamos naquela época de agregado, né, que trabalhava e prestava serviço aqui à própria entidade, né, algumas casas com deficiência, né, e eles sempre renovavam, né, a cada ano assim eles faziam uma casa, duas novas, né, de alvenaria, com piso de cimento e o telhado de madeira, né, onde passava por todas essas máquinas aqui.
Então, sou irmão Bernardo, sou natural do estado de Sergipe, mas estou aqui no Mosteiro Cisterciense de Jequitibá já há mais de 6 anos. Cheguei em 2018, em julho de 2018, e estou aqui no mosteiro já há esse tempo. Fiz aqui meu noviciado, logo em seguida professei os votos e depois, por vontade de Deus e também minha e do mosteiro, fiz os meus votos perpétuos. Hoje estou aqui no mosteiro, sou o subprior e também responsável pelas artes no mosteiro, as pinturas, as decorações, e outras funções que me são delegadas e naturalmente me coloco à disposição, no sentido de obediência, e fazemos com todo carinho, com todo amor, aquilo que nos é designado. O Mosteiro Cisterciense de Jequitibá é um mosteiro com muito potencial. Nós hoje, eu sou muito grato, sou muito feliz por fazer parte dessa comunidade e olhando a história desse mosteiro, nós vemos que passou por aqui grandes homens, grandes educadores, grandes marceneiros, grandes professores, monges que se dedicaram a sua vida além fronteiras, porque vieram de um outro país, de outra cultura, e souberam cultivar a partir deste lugar grandes habilidades. Mas não guardaram essas habilidades somente para eles, mas souberam passar adiante nas escolas, no dia a dia, no convívio e no contato com o povo, e dentro da própria comunidade. Então, eu muito me alegro por saber que faço parte de uma comunidade com tanto vigor, no passado, mas também no presente. É um mosteiro que realiza grandes eventos, que tem grandes momentos na comunidade interna, na vida monástica, mas também na comunidade externa, auxiliando as pessoas a conhecerem mais, a crescerem de forma intelectual, de forma cultural, em todos os sentidos. E a minha expectativa é que isso, claro, cresça cada dia mais, que nós possamos sempre crescer, levando ao conhecimento das pessoas esse potencial que Jequitibá tem no campo educacional, no campo cultural, mas também no campo religioso, em todos os sentidos. Jequitibá tem um potencial muito grande e pode crescer ainda mais. É claro que, para isso, nós necessitamos de ajudas externas de outras pessoas que se sensibilizem e vejam que nós podemos oferecer muito mais. Tanto na questão espaço, nós sabemos que é um mosteiro muito grande, então temos vários espaços de contemplação, de adoração, de crescimento, então nós podemos oferecer isso. E o meu sonho é que essa comunidade cada dia mais cresça e possa oferecer internamente e externamente aquilo que ela tem como potencial, que é muito grande.